No dia 14 de agosto, tivemos o final da primeira parte da segunda temporada de The Owl House, e agora entramos em um hiato sem ainda data para retornar. Por isso, nesse vídeo, vou falar algumas expectativas ou teorias que tenho para a continuação dessa temporada. Olá, eu sou Juliana Corner e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes de começar, é sempre bom avisar que esse vídeo pode conter spoilers de toda a série da Casa da Coruja. Assim como também gostaria de situar as pessoas que ainda não sabem sobre a pausa que a série teve. É bem normal que séries que vão para a televisão terem uma pausa no meio dos episódios. A primeira temporada também teve uma pausa no episódio 10 e voltou 2 meses depois. Por isso imagino que os outros 11 episódios restantes da segunda temporada talvez retornem em outubro desse ano. Onde, para finalizar os avisos, esse vídeo vai ter algumas teorias, porém vou falar bem mais de interpretações minhas, visto que não fiz uma análise buscando detalhes ou respostas. Prefiro deixar a série fazer o trabalho de contar a história. A segunda temporada me pareceu estar voltada nos temas da família e do passado da história, sendo do própria história das Ilhas Escaldadas quanto da história dos personagens. O objetivo principal desse arco é fazer com que a Luz consiga voltar para casa e voltar para sua mãe. Tivemos o completo reconciliamento das irmãs Clawthorne com a aparição da mãe e do pai das duas. Tivemos os pais da Emmett sendo apresentados em uma situação duvidosa sobre seus caráteres. E foi começado um mistério em relação ao pai do King. Ou seja, existe nesse tema da família algo em comum que são os pais e uma busca por eles. A Lilith quer se reconectar com sua mãe e me parece que a Ada também não fala mais com seu pai. O King quer descobrir quem é o seu progenitor, enquanto a Emmett faz o lado oposto e se afasta dos seus pais. Sem contar a relação do Guarda Dourado com o Imperador, que apesar de serem tio e sobrinho, tem uma certa relação paternal, o qual o Hunter também busca a aprovação de Belus. Outra questão familiar não tão latente é a Irmandade. Temos as principais irmãs, que são a Lilith e a Ada, que tiveram boa parte dos seus conflitos resolvidos. Inclusive, vou deixar no card e na descrição um vídeo do Clube de Livro de Azuras que eu achei muito bom. Temos também nessa parte dos irmãos, mas um pouco mais apagados, os irmãos Blight, que começaram em um conflito, mas agora parecem estar bem unidos e provavelmente vão manter essa união em talvez em um futuro conflito com os pais. E temos os irmãos de Gravesfield, onde vimos que um deles foi para as Ilhas Escaldadas e criou um portal de volta para casa, assim como um diário que a protagonista está estudando. Além da Luz, da Vi e do Hunter, que são irmãos que acabaram de se formar. Tá, ok, essa parte pode ser um pouco fanfic. Agora indo para o segundo tema presente nessa temporada, temos as histórias do passado cheios de flashbacks. Tivemos primeiro a história de origem do King e da possível extinção do seu tipo de demônio por motivos desconhecidos. Assim como descobrimos que existem outras ilhas além das Ilhas Escaldadas, e com uma magia tão antiga que chega a ser irreconhecível. Tivemos vários pedaços sobre a história da Ada, como ela achou o portal e como foi o seu passado com a sua família, como ela conheceu e adotou o King, um pouco do passado amoroso já ressaltado na primeira temporada, e a história com a sua maldição. Além de vários detalhes sobre o passado das Ilhas Escaldadas, com o diário do Philip Widsban e a descoberta do cemitério das joias potencializadoras, assim como o passado das criaturas que viveram nessas ilhas, mas que Belus as distinguiu para entender como absorver magia. Dando o contexto dessas temáticas, vamos ao que eu especulo para o futuro do desenho. Começando com o núcleo dos vilões, a parte mais misteriosa da série até então. Vamos acreditar que Hunter é realmente sobrinho de Belus. Sendo sobrinho, quer dizer então que o pai ou a mãe do Guarda Dourado é o irmão ou irmã do Imperador. O que eu acho bastante plausível, visto que irmãos é um tema familiar presente na história da Casa da Coruja, o qual Hunter fala de ter ancestrais, ou seja, não é como se ele fosse órfão. Além de ele falar que o Belus deu uma chance a ele, não que ele o criou. Pode ser que a gente descubra quem são os pais do Hunter e quem sabe o irmão ou a irmã pode ter uma relação importante com o Imperador. Belus pode ter os traídos como a Lilith, ou esses irmãos quem podem ter traído Belus e fugido para o mundo humano, e o Imperador quer vingança. Pode ser que um desses irmãos tivesse magia e como Belus não tem, foi tudo inveja. Ou pode ser tudo uma mentira e o Hunter pode ser um clone. Em um frame do episódio 9 tem um livro aberto que parece indicar uma talvez magia de clones, mas também pode ser só uma magia para deixar um ser mais poderoso. Imagens que parecem bastante com o design de um Hunter. Se for uma magia para dar poder, faria sentido o fato do Guarda Dourado ser tão habilidoso para tão pouca idade. Um poder que talvez o Belus queira de volta para poder fazer a união. Se for um clone, seria um clone de quem? Tem uma teoria de que o Belus é o homem do Diário da Luz, que ele é o Philip Widsban, e o clone seria uma forma que ele encontrou para viver para sempre. Ou esse é um clone do seu irmão, visto que Hunter também é bem parecido com uma das estátuas de Gravesfield.
Porém, pelas dificuldades que Belos está tendo de ir ao mundo humano, acho pouco provável ele ser o explorador de 1600. Afinal, ele já teria conseguido refazer a porta. Em um outro vídeo do canal do Clube de Livros de Azura, ele faz uma comparação entre a Luz e o Belos e como eles seriam opostos um do outro. Onde, pensando nisso e sabendo que a Luz quer retornar para sua mãe no mundo humano, e se Belos quer na verdade retornar para o seu pai, e ele é só um filho ou neto do Philip Wildpen. Parece que o Imperador não consegue fazer magia por conta própria por precisar absorvê-la, como se faltasse um coração bruxo explicado na primeira temporada. E sabemos que os humanos não têm esse coração. Onde pode ser que o Philip possa ter ficado nas Ilhas Escaldadas e criado uma família, ou vivido uma vida entre os dois mundos, e os seus descendentes podem ter nascido com ou sem coração mágico, assim como também Belos tem uma orelha pontiaguda bem menor do que as outras bruxas, indicando realmente uma mistura. O Imperador também já falou que esteve no mundo humano, falando de uma forma como se fosse um mundo bem único e novo, assim como o Philip se referia às Ilhas Escaldadas, como se ele tivesse estado lá mais a passeio do que realmente morado. Para mim, é como se o pai ou o avô tivesse o levado com a ajuda do portal. O que me vem ao fato da porta ter sido achada pela Eda em uma ruína como se estivesse largada e danificada. Será que o jovem Belos se irritou com alguém e jogou o portal fora? Será que as bruxas expulsaram o Philip das Ilhas Escaldadas e enterraram o portal? Belos é o oposto da Luz e odeia as bruxas, pelo menos as bruxas antigas. E também tem o detalhe de que o próprio Imperador falou que a magia selvagem foi o que destruiu a família deles. E se tiver um motivo para isso? E se toda essa tomada de poder que o Imperador está fazendo é uma vingança contra o que fizeram com a sua família? Belos pode ser só uma versão maligna da Luz que resolveu se vingar daqueles que fizeram piada com ele. O passado e os motivos da família de Belos é que eu espero ver na segunda etapa dessa temporada. Uma outra comparação que pode ser feita entre o núcleo dos vilões e dos mocinhos são as maldições do Belos e da Eda. Posso dizer que a Luz é o oposto do lado bruxo do Belos, onde ela arruma uma forma passiva de se fazer magia, enquanto ele mata seres para conseguir isso. Do outro lado, a Eda é a forma oposta de como o Imperador lida com a sua maldição. Parece que Belos foi amaldiçoado com um feitiço que faz ele se transformar em um demônio, e assim como Eda, ele precisa de um certo elixir para se manter estável. A diferença dos elixires é que um é natural e o outro é base de talismãs. A gente ainda não sabe como ele foi amaldiçoado, mas como a Eda teve a sua maldição jogada nela, é bem provável que o Imperador buscou essa maldição, provavelmente como uma forma de conseguir fazer magia. Porém, que deu errado. Onde, quando vemos o rosto do Belos, vemos que a sua maldição está tomando conta do personagem, como se não houvesse harmonia entre eles. O que é bem diferente de como a Eda agora aceita a maldição e tem uma forma especial com ela. Ou seja, enquanto a Mulher Coruja aceitou e aprendeu a lidar com esse problema, o Imperador não aceita e recusa lidar com ele. O qual se tem uma teoria de que o Belos quer ir para o mundo humano para acabar com a sua maldição. O que é provável, porém, se for o caso, ele irá se frustrar, visto que a Eda se transformou em coruja no mundo humano segundo as fotos do cara da biblioteca. Indo para o núcleo dos mocinhos, a protagonista ficou em uma situação bem difícil no último episódio, prometendo à mãe que ao voltar para casa não iria retornar para o mundo dos demônios. Fica bem visível na segunda temporada que a Luz tem uma alta insegurança e que quer sempre agradar os outros, seja querendo ajudar financeiramente ou querendo fazer um pedido perfeito de namoro. Não à toa, ela não sabia qual era o seu objetivo ao receber um talismã. Afinal, o que ela quer para ela mesma? Onde eu acho que a protagonista ainda não terminou de descer nas suas inseguranças pessoais. Acho que na segunda etapa da segunda temporada, a Luz vai ter que lidar ainda mais com o fato de tentar agradar todo mundo. Grandes chances de que no primeiro momento ela permaneça no mundo humano para agradar a mãe, e que a Eda aceite isso pensando que é isso que a humana quer, fazendo ainda mais com que a Nocida queira agradar ambas as mães, sofrendo no processo. Onde talvez só na terceira temporada, ou no final da segunda temporada, que a Luz realmente perceba que ela tem que fazer o que ela quer e não o que os outros querem, para que assim ela entenda qual é o seu objetivo e finalmente monte o seu talismã. O talismã da Luz com certeza vai ser um ponto de evolução para a protagonista, e acho que ela só vai ter esse crescimento emocional depois de confrontar a sua mãe. Vamos lembrar que a mãe era o maior medo dela no Groom, um medo que ela não enfrentou. Teorizo também que assim como a Emmett queria fazer tudo pela Luz e acabou aprendendo que ela não tem que suprir as expectativas da namorada, talvez a Luz comece o seu desenvolvimento aprendendo que ela não tem que agradar a Emmett toda hora. O qual eu espero nessa temporada um passado da Luz, uma história da protagonista e dê mais base do porquê ela tem tantas inseguranças. Sim, a gente sabe que ela é uma nerd que não se encaixa, mas será que não tem outra coisa?
onde, enquanto a Luz encara o seu passado com a sua mãe, foi deixado um conflito entre a Eda e o seu pai. Percebemos que havia um carinho entre os dois no primeiro momento, mas que por conta da maldição, a mais nova dos Clorthorn acabou ferindo o pai, e essa deve ser uma culpa que a mulher coruja carrega que tem que ser resolvida, além do King, que já deixou claro querer respostas em relação ao seu progenitor. Outro passado que seria interessante ver é do Huri, e como a Eda encontrou a casa da coruja. O Corujito fala que a Eda foi uma professora para ele, assim como ele também fala para o Gus que a história dele começa em uma caçada e com um céu vermelho. O quão antigo é o Huri, e quem estava caçando e sendo caçado? Bem capaz de que a casa da coruja possa ser as respostas para muitos mistérios antigos. A segunda temporada prepara também uma batalha quando dá novos poderes aos heróis e apresenta mais vilões. Não é à toa que Eda está se preparando para defender os seus filhos do Imperador e que o King está descobrindo sobre si mesmo. Assim como também tem aquelas pedras de ampliar os poderes. Quem será que vai ficar com elas no final? Serão os líderes dos Covens ou o provável exército que os mocinhos vão montar para enfrentá-los? Onde, como há uma terceira temporada, essa não vai ser realmente a batalha final, mas um confronto no final da temporada. Um confronto que eu acredito que os mocinhos vão sair perdendo. Afinal, ainda tem uma parte da história a ser contada. O que me vem ao fato da produção ter falado que essa vai ser uma temporada mais sombria do que a primeira, que já tá sendo, né? E me preocupa com as consequências dessa batalha. A Rainha dos Morcegos ainda está devendo um favor aos mocinhos, e acredito que esse favor seja para enfrentar o Belos nessa batalha. Porém, a Rainha é um talismã que Belos usa para absorver magia. Será que a Rainha vai acabar sendo destruída para virar fonte de energia para o Imperador? Assim como também temos os exércitos de abominação feitos pela família Blight, que pertencem ao Império, onde imagino que os filhos quem teriam que lidar com eles, pelo menos os gêmeos. A minha maior preocupação é um possível sacrifício da Lilith. No episódio que Eda encontra com Rain, ela mostra que com a magia do bardo e a sua maldição, ela consegue neutralizar os que estão à sua volta, porém com um sacrifício próprio. Agora que ela tem a forma de rapina, não acho que ela teria que usar esse poder de novo, além dela ter se sacrificado na primeira temporada, então acho pouco provável eles repetirem essa dose. Porém, tem alguém que tem a mesma maldição da Eda e que está, de certa forma, devendo ainda algo para a mulher coruja, que é a Lilith. Teorizo que talvez a Lilith se sacrifique para salvar a irmã e se redimir completamente com ela. Mas espero muito que não sigam por esse caminho, porque é uma personagem que eu adoro muito. No mais, eu também espero na segunda temporada um novo visual para a Luz. Quem sabe quando ela confeccionar o seu próprio talismã. Porque a Eda teve um visual novo, o King teve um visual novo e até a Emmett teve um visual novo. Que a Luz não teria. E me conta aqui nos comentários o que você espera que pode acontecer daqui para frente na série da Casa da Coruja. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. E se gostaram, deixe o gostei e se inscreva no canal para mais vídeos, ou não, como esse. Eu sou Juliana e até!